Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, como sempre, o sistema ele tem que mostrar tudo para as pessoas. É uma ordem do Criador. Jesus disse que não há nada que fique em oculto. Tudo tem que ser trazido à luz, ou seja, ao conhecimento, mesmo para aqueles que ainda insistem em dormir. Então, irmãos, o sistema é obrigado a mostrar as coisas para nós, mesmo que seja de maneira disfarçada. E eu quero ler para os irmãos uma reportagem que hoje eu li pela manhã e eu achei muito interessante, porque esse edifício está em um formato aonde mostra claramente para nós sobre o lugar em que vivemos. Nós vivemos em um mundo morto, o mundo jaz no maligno. E Hebreus, no capítulo 2, fala, irmãos, que o maligno é aquele que tem o poder da morte. E Jesus veio para aniquilar aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Então, Jesus é quem nos liberta das garras da morte, é quem nos liberta do poder do maligno sobre nós. Esse mundo é um mundo morto. E tudo aqui vai ser consumido pelo fogo consumidor do Eterno. E, irmãos, eu quero ler para vocês a reportagem que diz assim: Arábia Saudita anuncia Mukabe, maior estrutura de arranha-céu já feita. Edifício pretende ser a maior estrutura já construída na história. Arranha-céu terá torre e cúpula, ou seja, né? Aqui, cúpula, a gente lembra, né, de domo. Torre e cúpula com projeção de imagem de 360 graus. O governo da Arábia Saudita se apresentou o conceito de Mukabe, o projeto de um novo arranha-céu em forma de cubo. Por que será que eles estão querendo fazer um edifício em forma de cubo? Vamos ler Isaías 66, versículo 1 e também Atos 7, versículo 49. Isaías 66, versículo 1. Eis a palavra do Eterno. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Preste atenção, irmãos. A terra, o estrado dos meus pés. Eu estou colocando aí para os irmãos o que é estrado, para que a gente possa ter uma noção. E esse estrado lembra muito a parte de cima de um cubo, como vocês podem ver. Porque as coisas do Pai, irmãos, as coisas do Pai são organizadas. Quando a palavra do Senhor fala que o Senhor fez a divisão das águas de cima com as águas de baixo, o firmamento, o domo ou cúpula, ali o Senhor, essas águas primordiais, elas não ficam assim soltas, né, num espaço. Não, irmãos, as coisas do Pai são organizadas. É como se o Pai, eu estou colocando aí as imagens para que os irmãos consigam ter uma noção melhor do que eu estou tentando explicar aqui nesse vídeo. É como se estivéssemos no aquário do Eterno. E neste aquário, porque as águas elas tomam, né, a forma do recipiente, neste aquário, dentro dele está a terra plana e estacionária, protegida por um domo, por um firmamento, uma cúpula. Então, irmãos, eu achei muito interessante, né, eles quererem construir esse arranha-céu no formato de um cubo. Ou seja, estão aí mostrando na nossa cara sobre o lugar em que vivemos. E olha só o que diz: um arranha-céu em forma de cubo, que pretende ser a maior estrutura já construída pelo homem. Aqui a gente vê, né, irmãos, até um pouco de arrogância, né? O ser humano sempre querendo alcançar o lugar mais alto, né? Como Nimrod. E nós sabemos ali que o Criador, ele não se agradou, né, dali,
de ver aquela torre de Babel, a arrogância de Nimrod. E também tem o lado oculto, né, dessa torre de Babel, né, onde a verdadeira intenção de Nimrod era lutar contra o Criador, né? Na cabeça dele, ele achava que poderia ter acesso aos céus dos céus para lutar com o Criador. Para vocês verem a perversidade do coração de Nimrod. Né? Esse é o lado oculto da história, mas eu teria que gravar outro vídeo explicando sobre isso. Então aqui a gente vê que esse cubo que eles vão aí fazer, né, como arranha-céu, esse edifício, ele será considerado um arranha-céu de maior estrutura já construída pelo homem. E eu achei interessante essa parte que diz assim, irmãos: o Mucabe, o cubo, né, esse edifício, abrigará uma torre interna em espiral. Olha só, aqui está fazendo uma referência do plasma, o espiral do plasma. O Mucabe abrigará uma torre interna em espiral em volta por uma espécie de cúpula, ou domo, firmamento, como você conhece, em volta por uma espécie de cúpula, que usará tecnologias digital e virtual. Ela promete projetar imagens para oferecer uma experiência imersiva 360 graus aos seus visitantes. Então aqui a gente viu, né, o cubo, o espiral de plasma e também o domo, a cúpula. Eles mostram tudo, irmãos. Infelizmente, muitos ainda dormem no sistema. E a palavra do Eterno fala: desperta, ó tu que dormes, o sono profundo da morte. Precisamos ter o entendimento verdadeiro das coisas, irmãos, porque a nossa mente foi mergulhada no engano, na mentira, naquele que controla os sistemas por trás, né, da cortina, vamos dizer assim, da cortina do palco, né, a mão invisível. Satanás, o inimigo de Deus, ele é o pai da mentira. E ele engana as nações por meio das suas mentiras. E ele tem o seu império aqui neste mundo, aqui neste cubo, o reino das trevas. E Jesus expôs que Satanás tinha o reino das trevas. E também esse cubo, como vocês podem ver aí na imagem, né, um cubo da cor dourada, está fazendo também uma referência à cidade santa, a Nova Jerusalém. Apocalipse 21, lá no versículo 9 diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito em um grande e alto monte e me mostrou minha cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória do eterno Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa. O ouro, né, irmãos? Eu acredito que aqui está falando do ouro, né? Uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel, porque alguns ficam aí insistindo que são 13 tribos, mas a palavra do Eterno é clara, irmãos. São 12 constelações, 12 tribos de Israel. Continuando. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais, até o versículo 16, irmãos. Então, esse cubo, ele está fazendo aqui referência sobre o verdadeiro modelo do lugar em que nós vivemos. Repito, nós estamos dentro do cubo do Criador, e dentro deste cubo
está as águas primordiais e a terra plana e estacionária, que possui as colunas que a sustenta e também o firmamento, o domo, a cúpula que separa as águas de cima com as águas de baixo.